Bem-vindo à Torre, Museu e Igreja dos Clérigos. Hoje assinalamos o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Na impossibilidade de realizarmos as nossas visitas in loco, trazemos hoje um tour virtual pelo Museu, Igreja e Torre. Com o tema do património partilhado e mesmo com as nossas portas temporariamente encerradas, queremos estar junto de si. Desfrute deste nosso tour, esperando em breve merecer a sua visita. Muito obrigado. Bem-vindos aos Clérigos, o meu nome é Daniel. Eu vou-vos acompanhar nesta visita em honra do Dia Nacional dos Patrimónios e Sítios. Desta vez a visita será um pouco diferente do habitual, uma vez que eu estarei aqui e vocês estarão em casa a acompanhar-me. Venham por aqui, por favor. Ora bem, então a Irmandade dos Clérigos é uma irmandade que foi fundada no século XVIII, em 1707. Essa irmandade surgiu da junção de três confrarias que existiam já aqui na cidade do Porto. Essas confrarias eram a Confraria da Nossa Senhora da Misericórdia dos Clérigos Pobres, a Congregação de São Pedro Advíncula e também a Congregação de São Filipe Neri. As três juntaram-se e criaram então a instituição, a Irmandade dos Clérigos. Esta Irmandade tinha como principal missão assistir na doença, na pobreza e na morte. A Irmandade tinha a sua primeira sede, uma vez que não tinha um edifício que a representasse na Rua das Flores, na Igreja da Misericórdia, mas em 1731, sob a presidência do nosso presidente na altura, D. Jerónimo Taba de Noronha, começou-se a equacionar a possibilidade de construir um edifício que nos representasse. Foi então que o terreno onde nós estamos, terreno esse chamado Cruz da Caçoa, foi doado à Irmandade através dos padres Frei Bento da Silva e do padre Manuel Mendes Machado, e se iniciou então o processo de construção da Irmandade do edifício Clérigos. Todo o processo se iniciou pela Igreja em 1732 e terminou na Torre em 1763. Nós agora estamos na entrada daquela que era considerada a parte administrativa do edifício, ou de uma forma mais fácil da Casa do Despacho. Antes de entrarmos, eu peço só, por favor, que tomem atenção a duas imagens, duas representações que estão presentes aqui no nosso edifício, como uma forma de lembrar os membros da Irmandade qual seria a sua missão. Aqui neste pórtico, por cima da entrada da Casa do Despacho, temos duas representações. Do lado direito temos uma representação de uma balança. Era uma forma de mostrar que para a Irmandade e dentro da Irmandade existia uma igualdade, ou seja, todos eram tratados de igual forma, nem mesmo o Presidente podia ou devia ser tratado de forma diferente dos restantes membros. Aqui do lado esquerdo temos uma representação de um espelho e de uma serpente. É uma forma de representar a prudência e a virtude, ou seja, o bom comportamento, a moral e os bons costumes eram necessários para se pertencer à Irmandade. Agora vão-me acompanhar, por favor, por aqui. Vamos entrar na Casa do Despacho. Casa do Despacho, ou de uma forma que ao longo dos tempos começou também a ser chamado como o Salão Nobre, que é uma das salas mais importantes do edifício. Aqui no Salão Nobre, que é um salão nobre que é constituído por mobiliário original do século XVIII, de oficina portuguesa e de inspiração inglesa. Nesta mesma mesa que encontramos aqui no Salão Nobre, em tempos se sentaram e presidiram aqui alguns dos membros mais importantes da Irmandade, nomeadamente o seu presidente, o seu tesoureiro e o secretário. Eram nesta mesma mesa em que eram debatidos os assuntos mais importantes relacionados com a nossa instituição e também que eram recebidos qualquer tipo de evento com outra instituição ou algum tipo de evento social que acontecesse dentro da Irmandade aqui nos Clérigos.
Ao longo dos anos, a Irmandade decidiu também preencher esta sala com alguns quadros pintados a óleos. São quadros do autor João Glamba. E aqui temos representados dois tipos de pessoas. Temos os presidentes da Irmandade, alguns dos principais presidentes da Irmandade, e depois vamos encontrar também algumas pessoas com vestimentas consideradas normais para aquilo que era considerado normal na altura do século XVIII. Essas pessoas vestidas de forma considerada normal para aquilo que era normal no século XVIII era realmente os benfeitores, ou seja, aqueles que contribuíram, que ajudaram a Irmandade de alguma forma, e era costume no século XVIII que essas pessoas, como forma de agradecimento, fossem representadas na instituição que ajudaram com uma representação sua. E diz-se também que, quanto maior fosse a representação, maior teria sido a ajuda. Nesta sala é importante destacar pelo menos duas pessoas. Temos aqui à minha frente o Sr. António Rodrigues de Souto, que pertenceu aos quadros da Irmandade durante vários anos e após a sua morte, e como não possuía descendência direta, a sua fortuna foi deixada ao encargo da Irmandade. Fortuna essa que está também representada neste mesmo quadro, aqui no fundo do quadro, e conseguimos também ver representada a nossa igreja ao fundo. Outra pessoa que também é de referir é, nomeadamente, o Frei José Maria de Fonseca e Évora, que é importante porque, além de ter sido presidente da Irmandade, era também um mecenas do autor dos quadros. Agora vamos avançar para esta próxima sala, chamada de Sala da Burra. É realmente nesta sala que temos aqui presente o mesmo cofre que está representado na imagem do António Rodrigues de Souto. Este é realmente o cofre que está na imagem e é o cofre que pertenceu à Irmandade, é o cofre que foi adquirido em 1763 e que socialmente começou a ser chamado de burra. Este cofre, aparentemente com este aspecto frágil e tosco, tem uma pequena particularidade. Ele verdadeiramente não é frágil, é feito de um material maciço e bastante forte e habitualmente ele tinha este aspecto como uma forma de enganar. Ele era transportado com a Irmandade por onde quer que a Irmandade fosse e a ter este aspecto as pessoas pensariam que ele não transportaria nada de grande valor. Outra coisa que o torna bastante diferente é que ele possui um sistema que para a altura pode ser considerado já bastante moderno. Se repararmos, temos aqui 3 fechaduras, 2 aloquetes e uma fechadura principal. Eu há pouco referi 3 membros da Irmandade, o Presidente, o Secretário e o Tesoureiro. Cada um deles possuía uma chave e só os 3 em simultâneo conseguiam abrir realmente este cofre. Agora vamos prosseguir aqui. Podem-me acompanhar. Estamos agora a entrar no cartório da Irmandade. Eram aqui que eram redigidos e guardados os documentos mais importantes relacionados com a Irmandade. Nesta mesma sala vamos conseguir encontrar também esta escrivaninha original do século XVIII. Escrivaninha ela que é revestida a couro. E depois é preenchida com estas taxas metálicas. Depois, aqui, vamos encontrar o catálogo dos legados da Irmandade, ou seja, o que é que a Irmandade se dispunha a fazer por os membros da Irmandade. Depois aqui vamos encontrar o quadro dos óbitos, onde nele estava representado os nomes dos irmãos que infelizmente faleciam aqui na nossa Irmandade. Agora prosseguimos então a visita em direção ao nosso coro alto e à nossa igreja. Vamos por aqui.
Aqui temos algumas malvas que pertenceram à Irmandade e que neste processo de restauro foram também restauradas e expostas para que o nosso público as pudesse visualizar. Agora, antes de seguirmos até ao nosso coro alto, temos uma imagem, a primeira representação de Nossa Senhora da Assunção. Nossa Senhora da Assunção é a padroeira do edifício, juntamente com São Filipe Neri e São Pedro Advíncula. Esta imagem é diferente porque, habitualmente, Nossa Senhora da Assunção tem os anjos que estão somente representados à sua volta, mas aqui, esta imagem, como podemos ver, tem também a representação dos anjos aos seus pés. Então vamos seguir por aqui em direção ao coro alto da igreja e vamos também passar pelos nossos órgãos de tubos. Vamos só parar aqui um pouco para que consigam apreciar todo o pormenor que está presente nos nossos órgãos de tubos. São órgãos de tubos ibéricos e são originais também do século XVIII e têm uma questão um pouco diferente do normal. Habitualmente tínhamos um órgão funcional e o outro órgão estaria na igreja como uma forma de criar simetria e igualdade, digamos, a nível visual na igreja. O nosso é um pouco diferente porque eles realmente são duas máquinas separadas, os dois funcionam, ou seja, cada um pode tocar de forma individual e neste momento estão os dois funcionais. Aproveito para dizer que temos concerto de órgão todos os dias ao meio-dia na nossa igreja. Seguimos por aqui e vamos dar então a volta à igreja. Daqui já começamos a conseguir ver a igreja de vários ângulos diferentes e vamos neste momento em direção ao ponto mais alto da igreja, que é o coro alto. Chegamos então agora ao nosso coro alto. Primeiramente era aqui que realmente acontecia a parte cantada, ou seja, o coro da Irmandade ficava aqui para acompanhar a parte da missa que acontecia na nossa igreja, lá embaixo. Sabemos ser dos poucos sítios que realmente permitem um tipo de visita superior sobre um monumento religioso. Aqui temos uma das peças de maior destaque no nosso edifício, a urna sacrário. Esta urna habitualmente na altura da Semana Santa era exposta e habitualmente ela era exposta no nosso altar principal e era trocada com a Nossa Senhora da Assunção, que se encontra no topo do nosso altar principal. Esta peça foi também realizada pelo arquiteto que construiu todo o edifício, o arquiteto Nicolau Nasoni, que é o arquiteto que está por trás de toda a obra que nós estamos a visitar. Nicolau Nasoni nasceu na zona de Itália, na Toscânia, no sul de Itália, em 1691. O seu processo académico e a sua fase de crescimento foram feitos no mesmo país. Chegou a Portugal em 1725 para a decoração da Capela Mor da Sé, Catedral do Porto. Foi então que em 1731 foi convidado pelo nosso presidente, aceitou desenvolver todo o projeto dos clérigos e desenvolveu também uma relação muito próxima com o edifício, nomeadamente com o nosso presidente. Também devido a isso, após a sua morte em 1773, foi sepultado no nosso edifício. Existiam documentos que provam que Nasoni está sepultado realmente aqui nos clérigos, mas nenhum desses documentos especificam o local em que Nasoni está.
Em 2014, no processo de restauro, foi descoberta uma cripta na nossa igreja. Essa cripta que se encontra localizada debaixo do altar principal. À entrada do nosso altar principal foi descoberta a entrada para uma cripta que possuía alguns corpos que estavam identificados como presidentes da Irmandade e outros que realmente não tinham qualquer tipo de identificação. A igreja, que faz parte do conjunto do edifício Clérigos, iniciou a sua construção em 1732 e terminou em 1749. Todo o edifício é classificado ou caracterizado como o estilo barroco e aqui na igreja podemos ver algumas características desse estilo, que é um estilo que se caracteriza pela intensidade, pelo movimento e às vezes até quem diga pelo exagero, e também muito pela utilização da talha dourada, ou seja, da folha dourada como um modo de decoração. Aqui à volta da nossa igreja vamos conseguir realmente ver a utilização dessa talha dourada, toda esta cor dourada que vemos nos nossos altares secundários e também no nosso altar principal é talha dourada, ou seja, é essa folha de ouro utilizada como modo decorativo. A própria cor da igreja, este bordô, este vermelho, que é uma cor intensa, que também é muito caracterizada por este estilo arquitetónico. Se repararem também toda a parte esculpida que temos na pedra, que representa muito movimento e muita intensidade, também característica deste estilo. Temos a nossa cúpula, onde nela temos representado o monograma da Irmandade, de uma forma mais simples é o logótipo da Irmandade. Esta cúpula também é caracterizada como um dos maiores representativos deste estilo no norte do país. E nela temos representado então o monograma da Irmandade, ou seja, se repararem temos um A e um M que estão entrelaçados, que significa Ave Maria, em honra de Nossa Senhora da Assunção. Depois temos as chaves que estão cruzadas em honra de São Pedro. E depois temos a representação das açucenas à volta do nosso logótipo, em representação de São Filipe Neri. Como eu referi há pouco, os três são os santos que estão associados, que são os santos padroeiros do nosso edifício, e estão também representados no altar. Temos Nossa Senhora da Assunção no topo, no meio, do lado esquerdo temos o São Pedro e do lado direito o São Filipe Neri. Agora vamos em direção ao segundo patamar desta parte do edifício, onde antigamente funcionava a nossa enfermaria. Neste momento a enfermaria já digamos que não existe. A Irmandade decidiu no processo de restauro de 2014 terminar com a enfermaria e fazer neste local um pequeno centro expositivo onde temos neste momento uma coleção privada. Bem-vindos à exposição Cristos e hoje, como celebramos o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, cujo tema é património partilhado, culturas partilhadas e responsabilidade partilhada, partilhamos convosco esta exposição. A exposição foi inaugurada no dia 29 de junho, em 2015, precisamente no dia de São Pedro e São Paulo, os dois pilares da Igreja Católica. E foi concebida a partir de uma doação especial do Dr. António Manuel Cipriano de Miranda, natural de Santa Cruz do Douro, que desde muito novo se apercebeu da sua paixão pelo colecionismo e progressivamente pelas representações de Cristo. Já enquanto estudante na Universidade de Coimbra, muito do dinheiro que tinha era investido em velharias, em casas de antiguidades e também em ferro velho. A paixão dele é a figura de Cristo e foi no seguimento de uma coleção que foi construída ao longo dos anos com mais de 1000 peças
que decidiu doar à Irmandade dos Clérigos, porque reunia as condições para que isso fosse possível, doar uma pequena parte da sua coleção. A exposição Cristos está instalada naquela que foi a enfermaria da Irmandade dos Clérigos, onde eram tratados todos aqueles doentes, desde que não padecessem de doença contagiosa, e foi decidido, no decurso das obras, que seria dada a este espaço a sua traça original. Isto porque, quando a enfermaria foi desativada, ela foi transformada numa espécie de casa sacerdotal, tendo sido compartimentada, sendo que, durante a obra, então foram devolvidos os 3 espaços principais. Este, onde funcionava a enfermaria propriamente dita, um segundo espaço onde era a sacristia da enfermaria e o terceiro espaço onde era a casa da enfermaria, onde eram guardados todos os objetos necessários ao bom funcionamento da enfermaria. A exposição está assim distribuída por estes espaços. Na primeira temos a Paixão de Cristo, na segunda sala temos uma espécie de uma viagem das formas pelo mundo globalizado dos portugueses e a terceira sala com as imagens de Cristo. Maioritariamente, e porque falamos numa coleção, as peças são ao gosto do colecionador, nós temos imagens de vulto, pintura em diferentes suportes, imagens que foram concebidas pela sua função devocional, ou seja, imagens que foram construídas para estarem em capelas, privadas, públicas, igrejas. Portanto, quando foi concebida e pensada museograficamente, também se pensou numa exposição que não fosse intrusiva à arquitetura do próprio espaço. Quer isto dizer que temos nesta primeira sala suportes autoportantes que permitem a proximidade do objeto, da obra de arte, com o visitante. No fundo, esta aproximação entre o homem, o humano e o espiritual. São várias as peças que nós aqui temos, todas elas relacionam. Esta primeira sala, no fundo, estão concentradas, e porque falamos da Paixão de Cristo, 5 temas. Começamos com a predestinação, depois temos o julgamento, o caminho para o Calvário propriamente dito, e no fim o culminar de toda esta paixão, que é a ressurreição. Temos peças desde o século XV, nesta sala até o século XIX, sendo que das mais interessantes destacamos uma imagem do século XVI, este Ecce Homo. Falamos de uma época, e estamos a falar da segunda metade do século XV, em que temos a expansão açucareira na Madeira e que fez com que feitorias e distribuições, nomeadamente da Flandres, se impusessem na ilha e que pudessem, através destes contactos comerciais, trazer para o território português imagens, esculturas sacras, alfaias religiosas e pinturas. Esta imagem tem a particularidade de serem mais pequenas porque eram colocados em oratórios privados e eram completamente lisas por trás. É vasto a escultura, temos aqui uma representação de um Calvário do século XVII magnífico, cuja base, no fundo, temos aqui toda a representação de Jerusalém com a fonte da vida e o aqueduto das águas, as torres sineiras, no fundo, uma escultura que mostra um bocado do que era e reúne toda a simbologia ligada à paixão. A paixão, no fundo, representa a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém até à ressurreição. E depois continuamos. Como eu disse, as esculturas, no fundo, criam diálogos entre si pelas temáticas que são aqui representadas na exposição. A pintura também, apesar de ser uma mais cuidada, outra mais popular,
no fundo, representa aquilo para que foi concebida, para a devoção dos crentes. E qualquer crente que aqui entre nesta exposição consegue identificar logo o que é que cada pintura representa. E se temos umas mais populares, temos outras com alguma erudição, em que há realmente um tratamento na figura de Jesus Cristo, em que há um cuidado na proporção. Falámos há pouco da pintura e, de facto, a pintura para um crente é automaticamente identificado o momento, o episódio narrado, porque se ela é maioritariamente de cariz popular, temos algumas com uma certa erudição, ou seja, se mais do que um cuidado na imagem, as de cariz popular mostram e narram o momento, apelando mais ao sentimento, temos duas pinturas nesta exposição que, para além de mostrarem esse sentimento, também denotam e evidenciam que quem a pintou teve um cuidado tanto na proporção, na representação da figura humana, e neste caso falamos principalmente na figura de Jesus Cristo, e como exemplo temos aqui uma pintura da segunda metade do século XVII, muito provavelmente de influência de Diogo Teixeira, representante do maneirismo em Portugal no século XVII, e de facto este Calvário com as Santas Mulheres denota essa erudição. Jesus Cristo, representado neste quadro, denota alguma influência e inspiração do Cristo crucificado de Miguel Ângelo, um desenho de 1540 e que está no British Museum. Reparem na forma como está o corpo de Jesus Cristo, nesta linha serpentinata e na forma como o rosto e o olhar se eleva para os céus. Nesta representação, e falamos de uma representação já com um certo maneirismo, reparem nas cores, nas imagens quase distorcidas, nos rostos, no fundo neste rompimento com o clássico do Renascimento. E se temos aqui alguma influência e alguma inspiração de Miguel Ângelo, temos outra pintura, também ela muito interessante, já num conjunto diferente, ou seja, surge apenas, e Jesus Cristo é a única representação. No fundo temos aqui no centro do quadro o momento em que ainda Jesus Cristo não morreu, está crucificado, e reparem, tal como aconteceu na pintura anterior, nesta linha em serpentinata que está representada. Vendo e comparando com o desenho de 1540 de Miguel Ângelo, denotamos algumas semelhanças. A forma como Cristo olha para os céus, como que dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A forma como os pés estão sobrepostos, o tratamento dado ao perisónio, tudo isto podemos ver que há aqui uma evidente inspiração, não digo cópia, não digo réplica, mas uma inspiração de Leonardo da Vinci. O Dr. António Miranda tinha um gosto muito requintado pelas obras de arte e, acima de tudo, um grande conhecimento pelas peças que foi adquirindo para a sua coleção. E falámos há pouco da escultura, também ela muito representada nesta exposição. Temos um dos temas mais interessantes e talvez um dos momentos mais dolorosos da Paixão de Cristo, em que a Virgem da Piedade, no fundo, a mãe e a sua dor perante o corpo do seu filho. Depois já temos aqui um momento da descida da cruz, mas acima de tudo e todo o culminar da exposição resume-se ao momento que todos celebramos no domingo de Páscoa e que tem a ver com a ressurreição de Cristo. Aqui representado como um Cristo triunfante, porque triunfou sobre a morte, em que surge com
a sua mão em bênção, como que abençoando toda a humanidade. E esta peça tem uma característica, estamos a falar de uma obra, de uma escultura, que no fundo segue a escola de um grande escultor castelhano, representando da cultura castelhana, Gregório Fernandes. E no fundo, toda esta forma atribuída à escultura, de grandes dimensões, ela cumpre aquilo que a Antiguidade Clássica nos ensinou. Uma obra em que já tem algum naturalismo. Porquê? Porque foi esculpida em contraposto. E o que é este em contraposto? Nós temos a figura humana em que temos numa perna esticada, onde no fundo está apoiado todo o peso da escultura, que permite que esta perna se dobre, seja fletida, para lhe dar naturalidade. Outra característica desta interessante obra, no fundo, é o seu revés. Estamos a falar de uma escultura que foi literalmente escavada. Reparem como são as costas desta peça. No fundo, percebemos que de um tronco se escavou e todo o tratamento dado foi feito na parte da frente. Portanto, eram peças que estariam em altares e que só eram visíveis para quem de frente estava a ela. E a exposição termina com a ressurreição nesta sala e depois, percorrendo e no fundo contemplando cada um dos objetos, entramos numa sala cujas estruturas já não permitem a proximidade, já não permitem o seu toque, foram concebidas para que funcionassem como nichos, onde a iluminação ajuda à leitura, mas que funcionassem quase como um gabinete de curiosidades do século XVI. Aqui estão as peças mais pequenas, também as mais interessantes a nível de materiais, nomeadamente temos aqui um belo conjunto de pequenos oratórios chamados templetes, que oriundos de Goa, em meados do século XVIII, no fundo mostram aquilo que era possível, e estamos a falar de objetos que foram quase considerados clandestinos, mas que era possível ao crente ter e a eles poder rezar. Temos aqui uma peça do século XIII, também uma cruz, mas uma cruz diferente. Temos cruzes de pousar, temos cruzes processionais e temos aqui uma cruz de aplicação. No fundo, este tipo de cruz era aplicado ou num retábulo ou numa arqueta, portanto, reparem que ela tem 14 orifícios que permitia a sua aplicação e, como tema central, já não temos a escultura de Cristo, mas temos a sua silhueta, que, à maneira românica, conseguimos perceber. Nós estamos a falar de uma cruz de aplicação do primeiro quartel do século XIII e temos este Cristo concebido à maneira românica. Reparem no perisónio, que no fundo vai até abaixo dos joelhos e os pés não estão sobrepostos, mas lado a lado. E mais imagens de Cristo, e porque a imagem de Cristo foi evoluindo, conseguimos entrar num mundo onde foi permitido aos artistas poderem trabalhar a representação da figura de Jesus Cristo. Nesta sala, e porque falamos também de museografia, e já falamos em estruturas autoportantes, já falamos em nichos, aquilo que foi criado foi uma espécie de painel adoçado a uma parede, onde foram literalmente instaladas várias figuras de Jesus Cristo, lembrando que esta é a imagem que o colecionador, o Dr. António Miranda, mais admira e com ela construiu a sua coleção. Elas foram colocadas de acordo com alguns critérios. Todos eles são Cristos crucificados, apesar de não estarem na cruz.
Não esqueçamos que a cruz é o símbolo máximo do cristianismo. Mas apesar de não estarem na cruz, conseguimos perceber aqui algumas diferenças. Nós temos Cristos de braços abertos, Cristos com os braços mais fechados, como também temos aqui algumas representações que nem braços têm. No fundo, se este Cristo dos braços abertos é um Cristo universal, que representa a sacrificação pela humanidade, no século XVII foi criada uma corrente, e falamos de um teólogo, do Jansênio Cornélios, que defendia a imagem de Jesus Cristo de acordo com o jansenismo. O que é que isto queria dizer? No fundo, que estes braços que estão ao alto, que a linha que os separa é tão curta, significa que Cristo não morreu por todos os homens, mas apenas pelos eleitos. Corrente esta que não foi muito longe, tendo sido condenada em Roma, mas que não deixou de figurar na representação de Jesus Cristo, não deixou de ser traduzida, e nós temos aqui um conjunto muito interessante, que não é muito comum em exposições, termos tantos Cristos em posição jansenista. E já a terminar esta nossa viagem pelo espaço, pelo tempo, pela fé e pela arte, terminamos neste conjunto em que temos apenas presente o torso de Jesus Cristo. O Dr. António Miranda era um colecionador e como colecionador há uma certa obsessão, mas de facto para um colecionador a arte como objeto artístico interessa, mas está sempre por trás, e neste caso, porque falamos de peças religiosas, também está muito por trás a devoção. Ora bem, vamos então agora prosseguir o acesso à torre, que é a parte final da nossa visita. É por aqui que é feito o acesso e a subida à torre, e é também neste local onde temos presentes algumas exposições temporárias que pertencem à Irmandade. Neste momento temos, por exemplo, uma exposição que vai mostrar as obras em fotografias e em alguns vídeos, com o antes e o depois do processo de restauro de 2014. E agora seguimos então por aqui. E vamos então iniciar a nossa subida. Ora bem, então, após subirmos 240 degraus e subimos a 76 metros de altura, temos o porto aos nossos pés. Falando um pouco da torre, como eu referi, a torre tem 76 metros, possui dois balcões onde podemos dar uma volta 360 graus e ter a vista sobre todos os pontos mais importantes da cidade do Porto. A torre é uma parte constituinte da nossa igreja, mas devido à estrutura e à forma do nosso terreno, após a construção da igreja, a Nasoni decidiu que por razões estéticas e também do próprio terreno em si não iria conseguir construir a torre sineira da igreja junto à igreja e decidiu então construir na ponta do nosso terreno. A torre, após a sua construção, foi utilizada para várias coisas, maioritariamente era a torre sineira da nossa igreja, funcionava como um ponto de referência para as embarcações que chegavam à cidade do Porto, funcionava também para as transações comerciais que existiam. Agora, é o ex-libris da cidade do Porto, é aqui que podemos ter esta vista maravilhosa sobre todo o Porto e somos hoje em dia um dos monumentos mais visitados a nível nacional.
torre vamos conseguir ver alguns dos locais mais importantes da cidade do Porto. Por exemplo, aqui à nossa frente conseguimos ver a reitoria da Universidade do Porto. Um pouco mais ao fundo conseguimos ver a cúpula do Palácio de Cristal, que neste momento é o Superboc Arena. Conseguimos ver aqui à nossa esquerda o Centro Português de Fotografia, mais abaixo o Palácio da Bolsa, e começamos a ver a zona marginal do Rio. Conseguimos também visualizar a Marginal de Gaia e ver os nossos tão conhecidos Bares Rebelo. Um pouco mais adiante conseguimos ver a Sé Catedral do Porto no seu local de destaque, na parte mais alta da cidade. Aqui à nossa frente vamos conseguir ver a tão conhecida e tão bonita Estação de São Bento. Conseguimos ver aqui à minha esquerda a parte superior da Câmara Municipal do Porto, que marca o início de uma das mais famosas avenidas da cidade, a Avenida dos Aliados. Ora bem, esperamos que tenham gostado da visita. Como eu referi no início, um pouco diferente do que é normal, mas dentro do parâmetro que estamos a viver hoje em dia isto é o possível. Queríamos estar perto de vocês e esta foi a forma que conseguimos de estar com os habitantes da cidade do Porto e com toda a população do nosso país. Portanto, mantenham-se em casa e até breve.